Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu sinto-me muito honrado nesta noite. Há poucos meses estou fazendo parte dessa família. Em janeiro começamos a visitar a ADEF em Cartacho e logo após fomos recebidos. E eu só tenho hoje a agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Abraham Robson Ferreira, a sua família, a todo o ministério, nosso pastor vice-presidente, pastor Sânzio, a igreja em Cartacho, todos os nossos obreiros. Aqui eu represento com o primeiro vice-superintendente, o pastor José Cordeiro. Está aqui o pastor regional, o pastor João Cardoso, o pastor João Áquila, que é o nosso pastor ali em Santarém, pastor regional. E quando, na quarta-feira, estava verificando a caixa de mensagem, confesso que eu não esperava. No início da semana, na segunda-feira, conversando com o pastor José, ele me falou que provavelmente os pastores já estavam todos convidados a ministrar, os ministrantes. Não que eu tivesse expectativa em estar ministrando, mas nós estávamos conversando sobre a festa. Mas foi uma grata surpresa, é uma alegria muito grande em poder estar aqui. Eu louvo a Deus porque em 2020, no início da pandemia, eu e minha família decidimos vir para Portugal com o objetivo de sermos missionários aqui nessa nação. Não conhecíamos ninguém, mas o nosso coração se moveu para vir e nós viemos. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Tila, as nossas filhas que nos acompanharam, a Ingrid, a Ana Lívia e a Yasmin. Então, essa família missionária que Deus me deu. E eu louvo a Deus por conhecer e fazer parte de uma nova família, a família ADEF. E assim eu cumprimento a todos os obreiros do ministério, a todos os irmãos que aqui estão presentes, aqueles que estão acompanhando pela internet, aqueles que estão no segundo auditório. Que Deus em Cristo esteja vos abençoando. E hoje é um momento de gratidão. É um momento em que nós estamos aqui para, de fato, agradecermos a Deus. Nós temos motivos suficientes para agradecer a Deus. Quando eu estava lendo o e-mail, eu confesso, pastor Robson, que eu li o e-mail 2 vezes, porque eu pensei que poderia ser um outro nome. Aí eu li novamente, antes de falar para minha esposa, eu fiz o download do arquivo, li novamente e falei, é o meu nome mesmo, glória a Deus. Aleluia. E naquele momento o Senhor colocou em meu coração uma passagem bíblica e eu não questionei e nem busquei uma outra. Eu falei, não sei o que o Senhor quer falar nessa passagem bíblica, mas vai ser este texto que eu estarei refletindo com a igreja. E com isso eu vos convido a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo número 17. Nós iremos ler os versículos, para não ficar extensiva a leitura, nós iremos ler os versículos número 9, número 5, o versículo número 9 e os versículos 20 ao versículo do número 26. Capítulo 17 do Evangelho de João. No versículo de número 5, e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E o versículo de número 9, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Versículo número 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um,
assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes também que me enviastes, eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém? Glória a Deus. A ADEF é uma igreja que nasceu no coração de Deus, foi gerada no coração do nosso pastor presidente há cerca de 12 anos. Junto à sua família vieram do Brasil para cá. Vieram com o coração ardendo com a chama evangelizadora, com o desejo, o objetivo de conquistar esta nação e este continente para Cristo. No entanto, esse ardor que estava em vosso coração e da vossa família, ele se estendeu e trouxe um fogo para a Europa. E este fogo está se alastrando por Portugal e por toda a Europa, e não há quem possa apagar este fogo. E nós aqui, o nosso coração, a nossa alma está incendiada por esse desejo evangelizador de trazer à memória das pessoas o quanto Cristo os ama. E nós estamos aqui no início desta festa, a festa que é denominada a Festa da Gratidão. Uma festa na qual nós estamos aqui para agradecer e não para pedir. Pedir sim, como o nosso pastor já nos disse, pedir perdão, pedir que o Senhor salva as vidas. Nós estamos aqui para agradecer a Ele. E quando estava refletindo sobre este texto, falei: Senhor, o que dizer à tua igreja? É o ano da gratidão, não é momento de nós pedirmos. E o Senhor colocou no meu coração a seguinte mensagem: Jesus, reconhecimento e eterna gratidão. A Jesus, reconhecimento e eterna gratidão. A Jesus, reconhecimento e eterna gratidão. Oh, aleluia! Engrandecido, enaltecido é o nome daquele qual o nome foi posto sobre todo o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos alcançou com mão forte e nos tirou do pecado e nos trouxe a sua presença. E nós estamos aqui nesta noite para dizer a Ele: muito obrigado, eu sou grato a Ti, eu Te agradeço de todo o meu coração, de toda a minha alma. Eu me expresso nesta noite e derramo-me diante da Tua presença, porque sei que Tu és Deus, sei que Tu és Senhor, sei que Tu és Salvador, sei que Tu és a essência do amor. Oh Senhor poderoso, aleluia. A Jesus o nosso reconhecimento nesta noite, a Jesus Cristo a eterna gratidão. Quando eu estava refletindo neste texto do Evangelho de João, quando Jesus fala acerca da vida eterna, e Ele fala sobre a vida eterna, que a vida eterna é reconhecer a Deus como o único Deus, e a Ele, o qual o Pai enviaste.
Aqui fala de um reconhecimento, e esse reconhecimento, ele nos proporciona o benefício da vida eterna, a dádiva da vida eterna. Quando nós falamos sobre gratidão, este é um termo que ele é utilizado em todos os povos, sempre foi utilizado em todas as gerações, sempre houve uma maneira de agradecer. Agradecer por algo recebido, uma dádiva, agradecer por um presente, agradecer por um favor. Sempre alguém agradeceu por algo que recebeu. Nós agradecemos porque nós recebemos algo do Senhor. E no processo de agradecimento, cada nação tem uma maneira de agradecer. Na internet e na linguagem atual, sempre as pessoas agradecem, às vezes com os emoticons e de alguma outra maneira, mas sempre alguém está agradecendo de alguma forma. Independente do povo, independente da raça, independente da nação, estudando a etimologia das palavras, nós podemos buscar o conhecimento sobre a origem da palavra, buscar o conhecimento do que é ser grato, e quando nós buscamos esse conhecimento na etimologia, a origem das palavras, nós percebemos que o sentido da gratidão, ele não se perde. Cada povo agradece. Nós dizemos muito obrigado. Os franceses dizem merci. Os espanhóis, muitas gracias. Os franceses falam também sobre gracias, gracias mille. Cada nação cumprimenta, agradece. E estudando um pouco sobre a etimologia da palavra gratidão, em relação à nossa compreensão de que Jesus, ele era judeu, a palavra que é utilizada por eles hoje para agradecer, todarabá, que fala sobre gratidão, todarabá quer dizer gratidão, não apenas gratidão em palavras, mas gratidão de coração, gratidão de alma, gratidão envolvendo Deus no processo. E assim eu inicio a introdução dessa mensagem, aleluia, falando a vós que nós precisamos agradecer a Deus, não apenas na expressão das palavras, mas agradecermos a Deus na expressão do sentimento que está dentro de nós, e que nós possamos nesta noite dizer: Senhor, muito obrigado em palavras, mas dizer muito obrigado na expressão do sentimento que está dentro de nós, porque nós recebemos o dom do amor que vem de Deus, e nós nesta noite, nós expressamos este amor, porque Jesus nos amou, Deus nos amou, e nós declaramos amor por Ele. O apóstolo João, quando escreve este evangelho, que está inserido entre os 4 evangelhos, nos 27 livros do Novo Testamento, o apóstolo João, que escreve 3 cartas, 3 epístolas, e escreve também o livro de Apocalipse. Os escritos de João são datados a partir do ano 80 depois de Cristo. Quando eu estava verificando sobre a questão dos escritos do Novo Testamento e do Velho Testamento, eu pude entender cada vez mais que nós estamos, pastor Abraham Robson, é uma igreja que está caminhando no caminho certo. Por quê? Porque a ADEF é uma igreja que preserva o que está aqui na palavra de Deus. A ADEF preserva de maneira teológica e de maneira que a interpretação da Bíblia, ela é aplicada à vida de cada um de nós, no nosso cotidiano, e nós compreendemos de forma simples como é servir a Deus. E o que João queria era provar e mostrar que Jesus, o Jesus que foi morto na cruz, ele era o Filho de Deus. E hoje nós temos cerca de mais de 5.500 manuscritos que comprovam a veracidade do Novo Testamento, fora os escritos que comprovam a veracidade do Antigo Testamento. Com isso eu quero vos dizer que através desta palavra nós estamos aqui também para defender a veracidade da Bíblia, para defender a veracidade desta palavra que nós vivemos e que nós pregamos, e que esta igreja está debaixo desta autoridade. E João, quando ele começa a escrever este evangelho,
ele começa a provar, a mostrar para os incrédulos, aqueles que não acreditavam, que Jesus, de fato, ele não era. Ele é o Filho de Deus, que não precisava mais, Israel, ficar esperando vir um príncipe, vir um rei, montado em uma carruagem, cheio de ouro, preparado para uma guerra militar. Não, Jesus, ele já havia vindo, mas ele veio trazendo armas diferentes, ele veio mudar a estrutura da humanidade, ele veio trazer amor e graça, ele veio trazer salvação, ele veio tratar com aqueles que estavam perdidos, mas ele foi levado até a cruz, mas ele na cruz não ficou, ele ressuscitou, ele é o Filho do Deus Altíssimo, e João quer provar para eles, e nesta noite, aqueles que estão nos assistindo através da internet, e você que assistirá depois, eu quero te dizer que o Cristo que essa igreja glorifica, ele é real, é verdadeiro, ele é poderoso, ele é o Filho de Deus, e a Bíblia nos revela, em nome de Jesus, nós glorificamos a Deus. Quando João, no capítulo 1, ele começa a falar sobre o verbo, dentro dos seus 21 capítulos, ele começa no capítulo 1 a falar sobre o verbo, e o verbo, ele começa a identificar que o verbo estava lá com Deus, e o verbo era Deus. No capítulo 1 ele começa a dizer que por ele todas as coisas foram feitas, sem ele nada do que se fez havia sido feito. E quando nós retrocedemos no tempo e na história, e vamos aos escritos do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, quando Deus começa a criar o homem, ele não estava só, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus eterno já estava lá. A Bíblia prova que Jesus, ele sempre esteve ao lado do Pai, ele regressou para estar com o Pai após cumprir uma missão. Mas, queridos e amados irmãos, no capítulo 3 de Gênesis, é o momento em que o homem permite que o pecado seja inserido na raça humana. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3 e versículo 23, ele diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas ele diz que nós somos justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também diz no capítulo 6 e no versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de vida através de Cristo Jesus, esse dom nos alcançou, e nós estamos aqui nesta noite porque fomos alcançados por esse dom. O pecado é inserido na raça humana, era necessário que alguém viesse, que alguém nascesse, porque foi profetizado, anunciado por Deus, quando o homem peca, a mulher peca, quando eles erram, estão distante de Deus, mas Deus diz a ela que da semente dela viria um que iria ter o calcanhar ferido, mas iria esmagar a cabeça da serpente. E em toda a história houve a preocupação acerca do nascimento deste. Houve mortes na história, mortes de criança, mas o evangelista Lucas, no capítulo 2, ele relata o nascimento de alguém especial. Ele descreve o nascimento de Jesus. Isaías, no capítulo de número 9 e no versículo de número 6, Isaías, o profeta que nós tratamos como messiânico, que mais profetizou acerca do Messias, ele diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele diz acerca do nome desse filho, que será maravilhoso, Deus forte, conselheiro e príncipe da paz. Aleluia! Aleluia! E quando ele nasce, ele é apresentado no capítulo 2 de Lucas. Quando ele nasce, nasce a esperança, nasceu a nossa esperança. Aleluia. Que quando Jesus nasce, ele se desenvolve em estatura e em sabedoria, ele chega aí ao templo e se apresentar. Mas em uma certa idade, nós não temos relatos sobre a sua infância, mas ele reaparece. E quando ele reaparece, João no capítulo 1, no versículo 29,
Quando João relata que não ele, mas o João Batista, ele olha e vê alguém se aproximando, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está provando e mostrando que Jesus é Filho de Deus. Ele era homem, mas divino ao mesmo tempo, e estava na terra para cumprir uma missão, e que quando ele registra sobre Jesus se apresentando, e Jesus é batizado por João Batista, mas os evangelistas, os evangelhos registram esse fato, e após ele ser batizado, quando nós vamos ao capítulo de número 4 do evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, após ele ser batizado por João, no capítulo 4, Mateus registra que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo no deserto, e após ele ser tentado, no capítulo 4 e a partir do versículo de número 12, para se cumprir o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9 e no versículo de número 6, para se cumprir o que o profeta havia profetizado. Quando ele sabe que João Batista estava preso, o texto relata isso, João Batista estava preso, ele decide sair de Nazaré, ele vai para Cafarnaum, para uma região marítima, e quando ele chega a Cafarnaum, cumpre-se a profecia: terra de Zebulon, terra de Naphtali, que está ali às margens do mar, que passa o rio Jordão. Aqueles que estavam em trevas, eles viram uma grande luz, e aqueles que estavam à beira do caminho da morte, da sombra da morte, estes viram uma grande luz. E o versículo seguinte, Jesus começa a dizer o que João Batista estava pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu quero vos dizer nesta noite, para que nós possamos agradecer, o sentimento de gratidão seja verdadeiro, é preciso que haja em nós um verdadeiro sentimento de arrependimento. Arrependei-vos. Quantos arrependidos estão aqui nesta noite? Porque eu sinto a presença da glória de Deus neste santuário, desde o momento em que aqui pisamos os pés, porque a glória está aqui, ela não está sobre este lugar, está dentro deste lugar. A glória de Deus está em vós. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. E Jesus começa a dizer a todos: arrependei-vos. E João começa a mostrar aos incrédulos, os que não acreditavam e aqueles que precisavam entender, que Jesus, ele é o Filho de Deus. Esta é a maior essência do Evangelho de João, é que ele é diferente dos três. João relata milagres que os outros não relatam. João relata no capítulo 2 o primeiro milagre, no casamento em Caná da Galileia. João traz uma visão que Mateus não trouxe, que Marcos não trouxe, que Lucas não trouxe. Embora todos eles tratam Jesus como Deus, Filho de Deus, mas não de uma forma tão clara, tão teológica, tão aplicada à vida das pessoas como João. E se nós lermos as cartas de João, nós podemos perceber a sua linguagem, que coincide com a linguagem aplicada no Evangelho. E João começa a descrever sobre Jesus como Filho de Deus. E quando ele começa a descrever Jesus como Filho de Deus, é como nós dissemos aqui no início: a Jesus meu reconhecimento, porque ele é Filho do Deus Altíssimo. A Jesus a minha gratidão, porque ele fez algo por mim que ninguém poderia fazer. Aleluia.
E ele começa a falar sobre Jesus. E começa a fazer algumas declarações. Interessante que das declarações que João faz, ele faz uma das declarações que o próprio Deus, ele toma posse dessa declaração, em Êxodo capítulo 3 e versículo 14, quando Moisés iria regressar ao Egito, mas não sabia como se apresentar. E Deus diz a ele que se apresentasse como: eu sou o que sou. E João começa a descrever Jesus como sendo o eu sou. Essa introdução para nós compreendermos o que iremos relatar e descrever nos versículos que nós lemos. Ele, como eu sou, ele disse em João 6:35, eu sou o pão da vida. Ele diz em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Ele diz em João 10, versículo 7 ao 9, eu sou a porta das ovelhas. Ele diz em João capítulo 10, versículo 11 a 14, eu sou o bom pastor. Ele diz em João capítulo 11, versículo 25 ao 26, após ele ressuscitar Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz também em João capítulo 14, versículos 6 e 7, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Ele diz em João capítulo 15, versículo 1 ao 5, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos desta videira. E se você está ligado na videira, sinta a videira jorrar a seiva em você. O sangue do Cordeiro de Deus está em nós. Aleluia, aleluia. Ele declarou ao nosso favor. Aleluia. Preparando aqui o teu coração, preparando o nosso coração para três verdades principais do texto que lemos. Do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Se lermos todo o texto, vamos perceber que Jesus está intercedendo por Ele mesmo, ou seja, Ele está orando por Ele. Este ano é o ano da gratidão, mas é o ano da intercessão. E quando eu estava meditando nesse texto, o Senhor trouxe-me a reflexão de que eu preciso ser grato e estou intercedendo. É um ano que nas igrejas da ADEF, no início dos cultos, todos citam Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Há um segredo nesse texto que muitos irão perceber com a colheita que vai vir à frente, porque esse texto ele é profético. Não foi colocado no início dos cultos apenas para nós falarmos e decorarmos, não. Isso foi colocado como uma palavra profética e verdadeira sobre a minha e sobre a tua vida. Porque Deus se revela para a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Quando ele começa a interceder ao Pai por si mesmo, ele começa a orar a Deus e começa a falar com Deus da glória que ele tinha quando estava ao lado do Pai. A glória que ele vivia ao lado do Pai. Mas é aquela glória que ele não estava vivendo mais ali. Aqui na terra ele não vivia. É o que Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo de número 5, se não me falha a memória, é quando ele fala sobre Jesus, ou é o capítulo 2, versículo 5, que ele fala sobre Jesus, a partir do versículo 4, do capítulo 2, que ele, sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas ele tomou uma forma que eu tenho, uma forma que você tem. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma humana de servo. E como servo, como homem, ele foi levado até a cruz. Ele teve morte de cruz.
Ele não abriu a sua boca, ele não questionou. Mas o texto diz que Deus deu a ele um nome que é posto sobre todo nome, e que no nome de Jesus dobrar-se-ão todos os joelhos daqueles que estão na terra, que estão debaixo da terra, que estão no céu. Aonde houver alguém, dobrarão os joelhos diante do nome poderoso de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. A ele o reconhecimento, a ele toda a nossa gratidão. Você veio reconhecer, você veio reconhecer, você é grato, adore, 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 adore. Ele intercede a Deus por si mesmo. E quando eu percebo Jesus orando ao Pai, este acontecimento foi após a Santa Ceia, foi após um período de preparação. Ele sabia o que o evangelista Lucas, no capítulo 22, ele fala sobre Jesus, que após sair da ceia, ele vai até o Getsemane. E no Getsemane, que era um grande olival, onde tinha prensa de azeite, onde prensava-se o azeite, ele estava orando. Alguns apóstolos, discípulos ficaram distantes. Ele foi orar. Em angústia, em agonia, ele começa a orar. E ele começa a perceber o que iria acontecer com ele. E ele começa a dizer: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas da mesma forma que ele fala, ele diz: mas todavia seja feita não a minha, mas a tua vontade. Quantas vezes nós erramos por fazermos a nossa própria vontade e esquecermos de apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, é a tua vontade que prevalecerá. E ele sai daquele estágio de agonia. E antes desse estágio de agonia, ele está intercedendo ao Pai e está conversando com seus discípulos. E na conversa com seus discípulos, ele intercede ao Pai, entre o capítulo, versículo 1 ao versículo 5, e do versículo de número 6 até o versículo de número 19. Ele intercede e apresenta os seus discípulos. Ele intercede pelos discípulos, aqueles que estavam caminhando com ele. Então aqui há dois momentos: a oração intercessória. Se você não ora, se você não tem costume de orar, é momento de começar a aprender a orar. É momento de entender que a igreja está aberta para orar, é para nós irmos orar. A intercessão é interceder por a causa de outro e não pela minha própria causa. Porque eu intercedo por você, você intercede por mim, Deus me ouve e Deus te ouve. Você está entendendo? A intercessão, ela gera comunhão. A intercessão, ela gera comunicação entre nós e Deus. A intercessão, ela gera um processo de unidade para a igreja. E Jesus ensina-nos a interceder. É ano da intercessão. E Jesus nos ensina a sermos intercessores. E ele começa a interceder. Ele intercedeu por ele mesmo. Intercedeu por seus discípulos. Agora, a partir do versículo 20. Você não havia nem nascido ainda. Nem seus pais. A nossa geração não existia. Nós estamos falando há mais de 2000 anos atrás. Mas a partir do versículo 20, ele começa a orar por você. Você não está entendendo? Ele começa a orar por você. Aleluia. Ele começa a orar por tua causa. Ele começa a orar por nós. Aqueles que ainda seriam dados pelo Pai a Ele. Aleluia. Antes da tua existência, o Senhor já intercedeu por você. Aleluia. E você estar aqui pelo poder de uma oração intercessória. A oração de Jesus. E a oração de Jesus
foi uma oração que o conduziu daquele lugar, do Getsemane, do cenáculo ao Getsemane, do Getsemane a ser apresentado para ser julgado e ser condenado, e após ser julgado e ser condenado, ele é levado até o Calvário. Aleluia, glorificado é o nome dele para sempre. Sabe por quê? Ele orou por ele orou por discípulos, ele orou por você, mas ele precisava dar um presente para mim, dar um presente para você, de uma dádiva guardada para a humanidade, algo que ninguém pagava, algo que era impagável, algo que o sangue derramado no templo, o sangue de pombo, de bezerro, o sangue de animais não podiam aplacar e não podiam retirar, porque nós não fomos comprados por preço de sangue de pombo, nem de pomba, nem de rolinha, nem sangue de boi, nem sangue de animal algum. Nós fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia! Aleluia! Jesus intercedeu por nós, mas só a intercessão não era suficiente. Ele disse: eu vou. Aleluia. Mas ele não foi bonito como você está hoje aqui. Ele não foi de terno como você está, cheirando como você está cheirando. Ele foi surrado, ensanguentado, fragilizado, humilhado, suportando um peso sobre os ombros. Aleluia. Esse é o caminho que eu quero te mostrar hoje. Esse é o caminho da gratidão. Esse é o caminho do presente que tu recebeste e precisa agradecer. Se nada acontecer na tua vida a partir de hoje, que vai acontecer, eu creio, mas se parar agora, você tem motivo que algumas pessoas ficam esperando todos os dias acontecer alguma coisa para agradecer a Deus, e esquece do que Ele já fez, que é o maior motivo da nossa gratidão. E eu venho aqui nessa noite vos dizer, na abertura desta festa da gratidão, que o maior motivo de nós sermos gratos a Deus é porque Jesus, Ele caminhou nas ruas de Jerusalém, ensanguentado, humilhado, e foi até a cruz, e na cruz Ele morreu por mim e por você. O estado de humilhação que Ele passou era representando a tua humilhação, o teu sofrimento, mas Ele levou na cruz as tuas dores, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele relata isso: nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Sabe por quê? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, estava sobre Jesus, e Jesus já levou, e na cruz do Calvário Ele disse: está consumado, tetelestai, está consumado. Ele diz: está paga a tua dívida, eu paguei. Aleluia. Era impagável, mas Ele pagou. E João começa a mostrar isto, a revelar isto para nós. Ele é o Filho de Deus. Ele intercedeu por uma humanidade e deu a vida por ela. Nós somos resultados do sacrifício de Jesus e da nossa aceitação por Ele. E nós precisamos entender que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Paulo diz isso quando escreve aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, na primeira carta aos Coríntios. Nós estamos aqui, nós esperamos em Deus aqui, mas esperamos em Deus na eternidade, porque a vida eterna é esta: que reconheçam a Ti só como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo ao qual enviaste. E nós estamos aqui nesta noite porque nós reconhecemos a Deus como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo o qual Ele enviou. E dentro desta observação,
desses 3 princípios da oração de Jesus, nós podemos também extrair para nós, no momento em que Ele ora por nós. Quando Jesus ora por nós, Ele nos dá a segurança, Ele nos dá a segurança da salvação. Quando Ele ora por nós, Ele nos dá a segurança da proteção sobre nós. Quando Ele ora por nós, Ele começa a dar a nós o direito de vivermos em unidade. Nós estamos aqui porque o que nos une é a presença de Deus, através da ação do Espírito Santo, que nos leva a crer em Jesus como o Salvador da nossa alma. Como o pastor, nosso presidente, ele pregou a mensagem sobre o tijolo queimado. É preciso haver argamassa, é preciso estar junto, é preciso estar colado. E quando Jesus intercede por nós e dá vida na cruz por nós, é porque Ele quer unidade entre nós. Não há discórdia entre nós, há unidade. Resolva os seus problemas e traga a tua adoração ao altar. Aleluia! O Senhor quer unidade na sua igreja. Aleluia! Conhecer Jesus, conhecer a Deus, gera vida, não só aqui, mas gera vida eterna. Conhecer a Deus gera em nós o princípio da gratidão. Conhecer a Deus gera em nós o reconhecimento de quem Ele é. Conhecer a Deus gera em nós comunhão e relacionamento. Eu posso ter comunhão contigo, mas eu preciso ter relacionamento com você. Conhecer a Deus nos insere no processo de salvação. E nós conhecemos a Deus. Vou observar aqui o relógio para que eu não possa me perder, meu pastor. Aleluia. Creio que já estou finalizando dentro do horário. E esta é a mensagem que o Senhor propôs a trazer nesta noite, nesta abertura para os irmãos. Sobre o nosso reconhecimento, a nossa gratidão a Deus. Eu sou grato a Deus. Você é grato ao Senhor. Aleluia. E precisamos expressar essa gratidão com as nossas ações, com as nossas atitudes. Porque em João capítulo de número 3 e o versículo de número 16, Deus amou o mundo de tal maneira. Isso não é apenas para ler, é para sentir. É para sentir, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira, você está incluído, sinta esse amor. Que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. A ADEF não está restrita a Portugal, já está em outros países, porque esse amor precisa ser anunciado. E muitos outros países ainda serão alcançados. Aleluia. E nós estamos aqui porque nós fazemos parte de não de um sonho mais, mas de uma realidade. Aleluia. Há entre nós pessoas que serão levantadas sobre esta nação e sobre este continente. Há entre nós aqueles que Jesus olhou, orou, deu a vida, mas separou para ser servo e levar esta mensagem. Esta igreja é como Jesus disse: olha, o evangelho não vai ficar aqui, vai descer para Samaria, vai descer para a Judeia, vai descer e vai ir para todos os confins da terra. Deus trouxe o nosso pastor da Bahia para Portugal e chegou aqui, mas não vai ficar aqui, já não está mais aqui, já está em França, já está na Espanha, já está em Luxemburgo, já está na Bélgica, já está na Alemanha e estará em muitos outros lugares, porque a mensagem de Deus ninguém segura o poder que está aqui. Se você está sentindo esse poder, com licença, com permissão do nosso pastor, eu gostaria que você se
colocasse de pé e neste momento expressasse a sua gratidão a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para sempre, porque nações serão alcançadas por esta palavra, nações serão alcançadas por este amor. Aleluia. John chapter 3 verse 60. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Aleluia. O Senhor colocou em meu coração esse versículo para ministrar aqui nesta noite, que há nações que serão alcançadas, e vos dizer que não há povos, não há línguas, não há barreira para esta igreja. A deve alcançará os confins de Portugal, a deve alcançará os confins desse continente. Ninguém segura, porque a chama que está acesa aqui, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que desceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, sinta a presença de Deus, através da ministração da palavra. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, quando estavam assentados, após Jesus Cristo ter regressado ao céu. Quando em Atos, no capítulo 1, descreve a ascensão de Jesus. No capítulo 2, estavam ali porque estavam cumprindo a palavra que Jesus havia orientado: ficai-vos em Jerusalém. E eles estavam em Jerusalém, e estavam assentados, estavam como você estar aqui, mas de repente ali eles estavam, e começaram a sentir um vento forte, um vento veemente, e este vento começou a tomar posse do lugar. Esse mesmo vento está aqui, é o vento que está soprando, é o vento do Espírito Santo, e eles começaram a perceber línguas repartidas como o que é de fogo descendo sobre a cabeça deles, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Nesta noite o Senhor está renovando vidas aqui, nesta noite está sendo renovado ministérios, nesta noite lares estão sendo renovados, porque a ação do Espírito de Deus está nesse santuário, está nesse lugar. Mas adore, 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 adore. Agora não é o pregador que prega, é você que adora. Aleluia. A Ele o nosso reconhecimento, e a Ele a nossa gratidão. Senhor, aplica a Tua palavra aos corações, aplica a Tua palavra. Oh, aleluia. Eu agradeço a Deus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Pastor Josenildo de Jesus. Meus queridos,